Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos desenhar uma peça em meio corte, tá? Então, se você está chegando agora aqui no canal, tá vendo essa aula? Essa é uma série de aulas de desenho técnico que eu estou gravando e aí normalmente a gente costuma fazer um desenho para conseguir fixar aí o conteúdo, tá bom? Então, o desenho que vamos fazer hoje é um desenho a respeito de meio corte, é um conteúdo teórico que já teve, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês as pecinhas e a gente vai desenhar aqui passo a passo como que seria essa ideia da representação em meio corte, tá bom? Então, a peça que a gente vai representar é essa que eu estou mostrando aqui para vocês, essa aqui de baixo, tá? Então, perceba que eu tenho uma peça simétrica, né, de revolução, na qual eu tenho aí detalhes internos, né? Veja, eu tenho um furo passante, né? E aí eu tenho aqui embaixo, né, um diâmetro maior, que a gente chama aí de ressalto, tá? Então esse furo interno, as paredes internas, né, faz com que eu tenha a obrigatoriedade de representar esse desenho em corte, em algum sistema de corte. Quais seriam as possibilidades para esse desenho? Uma representação em meio corte ou em corte total, tá? Qual é a questão por trás? Se eu for representar esse desenho em corte total, eu sou obrigado a desenhar outras vistas, tá? Então, eu sou obrigado a desenhar, por exemplo, uma vista frontal, né, mostrando a parte externa do diâmetro, e uma vista em corte, mostrando esse detalhe interno, tá? Então, isso faz com que a vista em meio corte aqui seja bastante interessante. Por quê? Porque com a vista meio em corte, apenas com uma vista, eu consigo representar essa peça. Com um corte total dá para representar, porém eu precisaria ter pelo menos duas vistas para representar isso, né? Então ficaria basicamente em corte total essa pecinha em pé, né? E aí eu faria um corte, tá? E colocaria aí é, na lateral, né, esse corte, tá? Então ficaria aí uma pecinha, né? Ficaria aí essa pecinha, tá? Tentar aqui fazer rapidinho. Ficaria lá essa pecinha, né? Representada assim. E aí eu teria que fazer um corte aqui, né? E jogar o corte total e expor toda a parte interna, né, do meu desenho. Veja, isso aqui faz com que o meu desenho fique muito trabalhoso, porque eu teria duas vistas com instrumentos para fazer, né, e eu demoraria bastante tempo. O que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou fazer um meio corte. No meio corte, eu consigo representar tanto o diâmetro externo como o interno numa vista única. Então, dê uma olhadinha aí na aula anterior, né, no vídeo anterior, que eu mostro para vocês como que é isso, tá? Então, vamos fazer? Então, a gente vai fazer esse desenho aqui. O que eu tenho de importante aqui como cotas iniciais? O comprimento da pecinha, que é 70, e o diâmetro dela, maior, né? Então, o comprimento maior, o comprimento dela toda, e o diâmetro maior, que é 80. Então, eu tenho 70 e 80 aqui como sendo aí os mais importantes. Bom, percebam também que eu adotei aqui, pessoal, a folha na posição horizontal, tá? A gente estava acostumando a desenhar na posição vertical. Nesse desenho especificamente, eu vou desenhar aqui ele na horizontal para a gente também já começar a acostumar a desenhar com a folha deitada, tá bom? Mas quem já fez esse desenho aí na posição vertical não tem problema, tá? É só mesmo troquei aí retrato por paisagem, tá? Só o posicionamento da folha, isso não interfere em nada. Bom, então como esse desenho vai ter uma única vista, é importante aqui para a gente, né, a divisão da folha, tá? Então, como que eu vou fazer essa divisão da folha? Eu vou ter que colocar o desenho centralizado aqui nela, tá? E aí eu sei que o comprimento é 70 e a gente sabe também que o diâmetro é 80, tá? Então a gente pode fazer uma continha aí básica, né, para conseguir representar esse desenho corretamente. Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai fazer o seguinte, ó, acompanhem comigo aqui. Eu vou pegar a medida da minha folha, tá? Agora mudou um pouquinho do que a gente está acostumado, então o que a gente vai fazer, ó? Eu vou desenhar essa peça de pé, tá? Então, como se eu virasse ela e vou desenhar ela aqui em pé. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a medida dela total, que é 70, e vou tirar
né, dessa medida aqui, que para nós agora é y, tá? Que é 210. Então, como que vai ficar? Ó? Então, vou chamar aqui a nossa distância de dy. Vai ser 210 menos 70, tá bom? 210 menos 70. E isso, pessoal, eu vou dividir não mais por 3, eu vou dividir por 2, tá? Então, isso aqui dividido por 2. Vamos ver quanto dá? 210 menos 70. Dá 49, né? Desculpa, 210 menos 70 dá 140. Dividido por 2 vai dar 70, tá? Então, a gente vai colocar aí como referência para a gente os 70. Então, eu vou deixar uma distância aqui até o início da vista 70, depois minha vista, e é para sobrar 70 lá embaixo, tá? Então, a distância é 70 milímetros em y. Em x, como que vai ser, pessoal? A mesma ideia, só que agora eu vou usar a minha referência do 80. Vou pegar a minha medida em x, que é 297, tá? Menos o meu diâmetro, que é 80, e vou dividir por 2 também, não mais por 3 novamente, porque eu só tenho uma vista única, tá? Então, 297 menos 80, 217, dividido por 2, 108, tá? Então, vou ter aqui 108 milímetros de distância. Beleza? Então, vamos colocar isso na folha, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente vai colocar é os 70. Vou pegar minha régua e vou pôr lá 70. Pode usar a borda aqui da página, né, da folha, para 70. Depois vai ser o desenho, que é, coincidentemente, é 70 também, né? E é para sobrar 70. Tá bom? Vamos lá de novo. Deixa eu ver aqui. 70. Um pouquinho mais para cima aqui. 70. Beleza, então peguei, fiz 70. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, vou marcar lá 70. Onde posicionar aqui? 70. E 70 novamente. E aí, pessoal, eu vou ligar esses dois pontos que eu marquei 70. Vou fazer a mesma coisa no ponto aí de baixo, tá? Também 70. Não precisa fazer inteiro, porque o nosso desenho vai estar aqui no meio, né? Então, depois a gente vai apagar todas essas linhas. O que importa é a região central aqui pra gente, tá bom? Beleza. E agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou achar aí a medida de 108, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó, em cima da linha que a gente fez, zero aqui, né, na régua, e marca aí 108. Faz a mesma coisa embaixo, 108. Tá? Depois, agora mudou, né, que vai ser o 80. Então, marca aí 80. E em cima, 80 também. Beleza. E agora a gente vai ligar esses pontos, tá? Bom, a gente vai ligar, né? Para depois, em cima disso, a gente ir construindo
o nosso desenho, tá bom, pessoal? Por que eu estou dizendo isso? Porque o desenho, obviamente, ele não tem um diâmetro inteiro, ele tem uma parte cônica, né? Como vocês já viram aí, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui. Deixa eu pegar outros quadros, que essa régua está meio torta. E aí, pessoal, a partir disso, a gente vai começar o nosso desenho. O que eu aconselho aqui? A gente já colocar a nossa linha traço ponto no meio, tá? Então, a gente pode pegar aí o meio desse desenho, né? Como é 80, a gente pega aí a ponto de 40 e já faz essa linha traço ponto no meio, tá? Bom, e aí a gente vai começar o nosso desenho. Bom, pessoal, agora é importante a gente lembrar um pouquinho da nossa aula, né? O que a gente viu? Existe um lado correto para a representação do meio corte, tá? Quando na posição vertical, o meio corte eu vou representá-lo do lado direito, tá? Quando deitado na horizontal, eu vou representá-lo na parte de baixo, tudo bem? Então, novamente, a parte do meio corte do lado direito e a parte do diâmetro, a parte externa, tá? Então a gente vai começar aqui a fazer primeiro a parte externa, que eu acho mais simples, depois a gente vai para a parte interna, tudo bem? Então vamos fazer a parte externa? Vou pegar aqui o desenho para a gente ver o que dá para fazer já. Bom, então toda essa parte externa que está visível para a gente podemos já começar, tá? Então vejam que já tem aqui um detalhe para nós, né? Que é esse diâmetro aqui de 16 e o menorzinho de 4. 16 por... Aí tem que fazer a conta aqui, 20, né? Então esse pedacinho aqui tem 20 e 16, tá? Então vamos fazer? Então vamos lá, vamos subir aí 16. Agora, pessoal, não vou precisar mais marcar do outro lado, porque do outro lado vai estar referente à parte interna, tá bom? Então não sou obrigado a marcar do outro lado, tá? 16. E aí a gente viu que ele tem 20 para dentro. Então vamos lá, marcar aqui 20. Ah, pessoal, importante, né? Na cota aí tá 20, porque é 80 menos 60, né? Mas na verdade, né, o que que a gente vai precisar fazer aí é pensar que isso tem que ser dividido por 2, tá? Porque eu estou mexendo com um raio aqui e não com um diâmetro, tá bom? Então eu vou deixar aí cantinho de 10, tá bom? Tá lá, 10, tá? E aí eu vou descer, né, para 4 milímetros, tá bom? Para fazer, deixa eu pegar aqui para vocês verem, para fazer aqui então esse detalhe. Ó, o que que a gente está fazendo é esse cantinho aqui, tá? Então o que que eu fiz? Subi 16, que é essa medida, tá? Até quanto eu entrei, né? Que é esse pedacinho aqui. Eu entrei 80 menos 60, que é 20. Porém, isso aqui é diâmetro, né? E eu tenho que pensar que eu estou trabalhando só um lado, eu estou trabalhando com um raio. Então, portanto, é metade disso, tá? Então, daqui para cá tem 10. Beleza, pessoal? Então, fiz 16 para cá, para cima e 10 para dentro do desenho. E agora eu tenho que descer aqui 4 e fechar, tá bom? Então, a gente desce 4 e fecha.
Beleza? Então, o que a gente fez aí, né? Fez esse detalhezinho de 24, tá? Ele não vem até aqui, né? Mas pra gente agora não tem tanto problema, porque depois a gente adequa aí as medidas, tá? Então, 24. Agora, o que a gente pode pensar aqui, né? No valor. Então, o que a gente fez? Subiu 16, entrou 10 para dentro do desenho, desceu 4 e eu fechei, mas ele não fecha até aqui o meio, né? Ele tem uma parte aqui que vai ser a parede, tá? Que é a parte do diâmetro, mas não tem problema, a gente faz isso depois. Bom, quanto que eu vou ter aí, pessoal, desse diâmetro maior, né? Então, eu tenho aqui o 80 que eu fiz, que é a parte mais externa. Aí eu peguei o diâmetro de 60 que está aqui, né? Que é esse detalhe. E aí agora eu tenho um diâmetro aqui intermediário, né? Que é o 38, que é esse pedaço aqui interno desse diâmetro, né? Então a gente vai ter que pegar aí agora esse 38, tá? Então, tomando como referência aí o meio, né? Quanto que eu vou ter que pegar? A metade de 38, tá? Daí essa metade do 38 eu vou jogar para o lado do diâmetro. Então vamos pegar aí 19, tá bom? Nossa metade do 38. Vou pegar sobre a linha que é mais fácil aqui. Beleza. 38. Tá? E aí a gente vai subir uma linha aqui. Depois a gente apaga, tá? Todas essas linhas que estamos usando de referência, tá bom? Então fizemos a linha do 38, tá? Vamos lá ver o que a gente já fez? Acompanha comigo aqui, ó. A gente já fez esse cantinho, sub 16, está aqui na ponta. Sub 16. Depois, ele entra 10 para dentro, que está aqui, esse pedaço. Desce 4. Tá vendo a cota de 4, que ele desceu 4 e fechou. Tá? Encontrou aqui esse diâmetro, tá bom? Que é o diâmetro de 38, como eu estou fazendo a metade, 19. Tá? Depois a gente apaga aí essas linhas que a gente não está usando, tá? A gente deixa para o final para apagar essas linhas. Bom, esse 38, que começa aqui, ele vai até esse ponto aqui, tá? Só que essa referência a gente não tem. Então eu fui com ele até lá em cima, até os 70, porque de lá a gente precisa sair com um diâmetro de 22, que é o externo, para encontrar esse diâmetro maior, tá? Então a gente vai fazer isso, vou fazer um diâmetro de 22 e esse diâmetro de 22 vai encontrar esse diâmetro maior, tá bom? Lembrando que é metade do 22, é 11, tá? Então vamos pegar aí o meio. E vamos marcar 11. Marcamos 11. Tudo bem, pessoal? Agora, esse diâmetro de 11, né? Ele vai formar um cone aí com esse diâmetro maior de 30, tá? Então, o que a gente precisa saber aí? Qual é esse ângulo, tá? Então, vamos ver aqui o que está marcando para a gente. Olha, eu tenho o diâmetro de 22, que eu já marquei 11. E estou falando que ele está com um ângulo aqui, ó, para esse cone, né? Ele está com um valor de 15 graus, tá? Então, a gente vai ter que aí pensar, né, que esse cone, ele tem 15 graus para encontrar essa minha linha de referência, tá? Tudo bem? Então, vamos lá ver se a gente consegue 15 graus, né? Como é que a gente vai achar esses 15 graus aí, pessoal? Bom, pessoal, então o que a gente vai ter que fazer, né? A gente vai ter que calcular aí para ver quanto que eu tenho
de posição, né, de distância para esse chanfre, para a formação desse cone, tá? Então vamos ver aqui o que a gente tem. Deixa eu pegar o desenho. Então vamos lá ver, ó. Então a gente já pode pensar aqui num triângulo formando, né, ó, que está formando aqui, ó. Então eu tenho um diâmetro que está aqui, né? Tenho a formação desse cone e um diâmetro que está lá na ponta, tá? Então eu tenho aqui, eu sei que esse raio vale 15, desculpa, esse ângulo é de 15, tá? 15 graus. E eu tenho os diâmetros. Esse diâmetro aqui vale 38. E esse diâmetro aqui vale 22. Certo, pessoal? Tá aqui? Diâmetro 22, 38. E eu tenho aí esse cone entre eles, tá? Então, quanto que eu tenho aqui? 30, né? Quanto que eu tenho aqui? Quanto vale esse pedacinho? É 38 menos 22, que dá 16. Só que lembrando que aqui seria uma diferença no diâmetro de 16, né? Então aqui a diferença no diâmetro é 16, mas o que eu quero é metade só, lembram disso? Então, na verdade, essa distância aqui vale 8 milímetros, tá bom? E aí é só a gente calcular, tá? Então, eu fiquei com esse triângulo. Então, eu tenho um triângulo lá que é assim, ó. Tem um ângulo que é 15 e que tem aí o cateto oposto valendo 8 milímetros, tá bom? Então, como é que a gente calcula isso? Por tangente, né? Vocês já fizeram outros cálculos aí. Então, ficou tangente de 15 graus é igual ao cateto oposto por cateto adjacente, tá? O cateto oposto vale 8, o cateto adjacente vale x, porque eu não sei, né? Não sei quanto ele vale ainda, tá? Então, é só a gente aí isolar, inverter, né? Vai ficar 8 dividido por tangente de 15 graus. Vamos ver quanto dá isso? 8 dividido por tangente de 15 dá 29,85. A gente vai arredondar aí para aproximadamente 30 milímetros, tá? Então, essa distância aqui que eu tenho equivale a 30 milímetros, beleza? Agora ficou fácil para a gente aí conseguir posicionar esse cone, tá bom? Deixa eu deixar essa folha aqui no canto. Então, vamos lá. Então, eu sei que é 30. Eu já marquei aqui o valor de 11. Agora, eu vou marcar 30, tá bom? Vou marcar aqui esse valor 30. Faço uma pontinha lá nele. E aí, o meu trabalho aqui, qual é? É ligar esses dois pontos, tá? Então, vamos ligar aí esses dois pontos. Olha lá, ligamos os dois pontos. Depois, essa linha aqui a gente vai apagar, tá bom? Que mais, pessoal? Então, fizemos aí o cone, né? Agora, a gente precisa aqui apagar essas linhas, tá? E reforçar aí outras, tá? E do outro lado, ainda falta a gente fazer a parte interna, tá? Então, acho que a gente pode aqui pensar já em fazer a parte interna. No final, a gente apaga e completa as linhas, tá? Tudo bem? Então, por exemplo, aqui, né, a gente sabe que vai ligar para o meio, né? Esse diâmetro aqui, a gente sabe que vai ter que... A representação é fechando, tá? Bom, depois a gente termina aqui. Então, vamos passar para o outro lado, que é a parte interna do nosso desenho. Então, o que eu tenho na parte interna, pessoal? Eu tenho esse furo aqui, ó, de 12, tá? Então, a gente vai pegar metade dele e já fazer, que é 6. Então, vamos lá. Pega aqui 6 para dentro. E já vamos aí descer, tá? A gente pode descer aí até embaixo, depois a gente apaga, tá?
Então fizemos aí a parte de 6, que é a parte de dentro, né? O que está faltando aí, pessoal? Agora temos outro pedaço, ó. Então o que eu fiz aqui foi o 6, na verdade 12, né? Mas eu pego metade 6 para cá. Aí ele tem um comprimento aqui, né? Que de cima para baixo, estão vendo? Ó? Desculpa, de baixo para cima, está dizendo que tem 30 esse diâmetro maior aqui, né? Esse rebaixo. Então eu posso pegar lá e fazer o diâmetro de 20 e subir 30 por baixo, tá? Então esse diâmetro de 20, na verdade, é 10. Então vou pôr aqui 10, olha. E vou subir aí a cota de 30. Deixa eu posicionar em cima aqui. Beleza? Então aqui eu sei que tem 30. Já posso até vir aqui, ó. Deixa eu alinhar aqui a régua, não ficar tão errado. E já encosto aqui. Beleza? Eu já sei que esse pedacinho aqui ele não tem, né? Deixa eu apagar. Aí. Bom, e agora, pessoal, o que está faltando aí pra gente, né? Então já fiz o de 30, o diâmetro de 10 e 30. Agora eu preciso ver aí essa questão da parede que eu estou cortando, né? Então, vamos ver lá. Isso aqui eu estou vendo, né? O que que eu vejo no corte? Eu vejo um pedaço desse furo do meio e vejo essa parede aqui. Agora eu tenho que desenhar essa parede. O furo eu já fiz, né? Então, o que que eu fiz no furo? 11. Depois, acabei descendo uma linha inteira, eu peguei 10, né? Que é o 20, metade aqui do 20. De baixo para cima até 30, tá? Agora o que eu quero fazer é essa parede aqui, tá bom? Pegar a parede entre um e outro, tá? Quanto que é essa parede? 22, a gente já fez lá do outro lado, né? Então a gente vai fazer aí essa parede primeiro aqui de 22, depois com esse outro diâmetro, tá? Até concluir aí o desenho. Então vamos fazer agora o de 22, tá? Que é igual o do lado aí, que é 11. Marquei o 11. Tá marcado o 11. A gente pode aí também já pensar, né, que esse 11 ele vai encontrar também esse, né, esse pedaço aqui do nosso no nosso cone, tá? Então a gente pode pensar aqui, ó, o seguinte, para ficar mais fácil, né? A gente pode seguir com a mesma ideia do lado, ó. Eu já sei que isso daqui vale 20. Deixa eu confirmar aqui. 22, né? Então eu tenho aqui, ó, o diâmetro, deixa eu ver qual é o diâmetro aqui, 60, né? 38, na verdade. Então esse diâmetro de 38, né, que é 19, vou projetar ele para o outro lado também, tá? Tá aqui. E aí, eu vou fazer uma linha aqui para me ajudar na hora de terminar esse desenho, tá? E agora, pessoal, é, essa ideia aqui, nossa, né? Então veja, eu tenho de um lado 19, se eu só confirmar que está 19 certinho, também tem 19. E agora eu tenho lá esse canto aqui, né, para encostar um no outro também, né? Tá?
Então, eu fiz aqui esse detalhe de 19, né? Que tá sendo que vai ser a parede que eu estou cortando, tá? Vamos descer aqui até essa região, né? Deixa eu pegar aqui como referência também para ajudar. Vamos descer. Alinhar a régua aqui, né? Com o meu centro. Desci. E tá faltando aí pra gente o cantinho, tá? Que é essa parte mais alta aqui, que eu tô cortando o material, né? Então, vou voltar aqui para vocês. O que que eu tô vendo, né? Esquece esse pedaço, eu cortei metade, canquei um pedaço, um quarto desse material. Então, eu vejo o furo lá dentro e vejo a parede. Então, eu vejo esse pedacinho mais alto aqui, tá? A gente vai fazer ele aqui também, ó. Só vou projetá-lo para o outro lado também. Alinha a régua aí. Deixa eu alinhar já para dar o valor que é 10. Vamos descer. E aí a gente praticamente terminou o desenho, né? Falta cotar, tal, fazer a achura, mas a ideia do desenho está aqui, tá bom? Então vamos lá, o que que a gente fez aqui, né? Vamos ver tudo se está certo? Então vamos lá, o que que parte o pressuposto aí do meio corte? Que um lado eu vejo o diâmetro, eu não vejo isso aqui, né? A parede cortada. Então eu fiz desse lado, do lado esquerdo, a parte externa, tá? Esses diâmetros aqui externos. E na parte, né, que está aqui, e na parte do lado direito eu fiz o corte. O que eu vejo no corte? O furo, que está aqui no meio, e a parede. Metade dessa parede, né, que está aqui também, que eu vou achurar daqui a pouco, tá? Do outro lado, o diâmetro externo. O que que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou apagar as linhas, né, apagar essas linhas que eu utilizei, reforçar essas outras e eu volto para a gente fazer a achura aqui da parte do meio corte, tá? Aí depois a gente pausa de novo para fazer aí as cotas, para colocar as cotas, tá bom? Então, daqui a pouco aí a gente volta para a parte de achura, tá? Vou pausar o vídeo aqui, daqui a pouco a gente volta. Bom, pessoal, então voltamos aqui. Eu apaguei as linhas, tá? No meu caso aqui não consigo apagar tão bem, porque como eu tenho que traçar relativamente forte para todo mundo conseguir visualizar, isso acaba dificultando um pouco na hora que eu vou aqui apagar as linhas, tá? Então, importante frisar isso. Quando vocês forem desenhar, tenta desenhar aí, traçar fraco, né? Para você conseguir apagar melhor, tá? Então, agora, deixa eu só fechar aqui que eu acabei esquecendo, a gente vai fazer as nossas linhas achuradas, tá? Que é a representação do corte propriamente dito, tá? Então, agora a gente vai fazer aí a nossa linha achurada. Deixa eu só apagar aqui, pessoal, que eu acabei esquecendo. Sempre a gente tem que fechar esses diâmetros, tá? Tanto do lado externo como do lado interno. Bom, então vamos fazer a nossa achura. Lembrando que a achura é feita com um traço fino, né? Com a lapiseira 05 ou 03, não é com a 07. Com o esquadro de 45 graus, tá? Deixa eu achar uma posição para travar aqui a régua, para a gente tentar só mexer o esquadro, tá? A achura só vai na parte que eu cortei, ela não vai na parte de dentro, que é o furo, só na parede externa, tá bom?
Então vamos começar aqui na pontinha e tentar manter a mesma posição e a mesma distância entre as achuras, tá? Importante isso. Então, pessoal, pode ir adiantando aí o vídeo, né, para ganhar tempo, tá? Fica uma dica aí também quando vocês estiverem assistindo esses vídeos de tutoriais, né? Aumenta a velocidade aí, vai na parte de configurações do YouTube e aumenta a velocidade aí para vocês ganharem tempo, né? Até porque não vai ser nada muito diferente aqui, né? Tá? Bom, então fiz aqui a achura, tá? Que é a parte que eu cortei, efetivamente, tá bom? Agora fica faltando, pessoal, a parte de cotas, que é aí a parte final do desenho, tá? Então, o que que a gente vai cotar? Como que a gente vai cotar? A gente vai cotar esse diâmetro externo e vamos cotar também a parte aqui do diâmetro interno, tá bom? Então, na parte de cotagem, é importante a gente lembrar que quando for representar, quando for cotar a parte que está meio corte, de usar sempre apenas uma linha de referência, tá bom? Então, uma seta só indicando aí as posições, tá? Então, a gente pode começar aí cotando o nosso desenho com os diâmetros de 80, tudo bem? Então, vamos começar aqui com o diâmetro de 80, que é o diâmetro maior. Lembrando que essa linha de referência ela não deve encostar, né, no, no desenho, tá? E aí a gente já pode ir colocando os valores. Tudo bem? Aqui é o diâmetro de 80. O que mais que a gente tem lá? Vamos ver. Temos o diâmetro de 80. Temos o diâmetro de 60, que é o de dentro aqui, né? Temos esse aqui de cima. Vamos fazer esse aqui de cima? Deixa eu apagar aqui para não ficar muito alto. Esse daqui, o diâmetro é de 22. Podemos fazer ele, tá? Pessoal, vamos fazer assim, eu vou pausar o vídeo, vou colocando as cotas aqui, ao final eu explico para vocês o que que eu fiz, tá bom? Daí a gente consegue ganhar mais tempo, tá? Vou pausar o vídeo e aí na hora que estiver colocando aí a última cota, a penúltima cota, eu volto e explico para vocês o que foi feito, tá? Até breve.
Bom, pessoal, então eu voltei aqui, tá? Com as cotas, como eu tinha prometido para vocês. Eu só fiz aqui, né? O que que é diferente do que a gente já aprendeu de cotas, tá? Então, tem dois tipos de cotas aqui. As cotas que têm como referência o corte, né? O meio corte, e as cotas que têm referência ao diâmetro externo. As cotas que têm referência ao corte, a gente só vai ter uma linha. Estão vendo aqui o diâmetro 12, que é esse furo interno, né? Ele só tem uma linha de chamada, ele não tem do outro lado, porque do outro lado representa a parte externa, tá? A mesma coisa aqui embaixo, ó, que é o rebaixo. Esse rebaixo de 20, como representa a parte externa, ele também só tem uma linha de referência de um lado, a seta só para um lado, tá? Agora, os comprimentos, as alturas são iguais, e quando eu estou referenciando inteiro, né, o diâmetro inteiro, eu uso normalmente as setas dos dois lados, como a gente já aprendeu, tá? Então, pessoal, tem que ter 11 cotas distribuídas no desenho, de acordo com o desenho original que eu passei para vocês. E aí fica só uma questão aí, critério para vocês colocarem as posições, tá? Eu adotei essa posição, vocês podem adotar a mesma que a minha, mas não é obrigatório, tá? Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Coloquem aí o seu nome no desenho. Se vocês quiserem desenhar na horizontal ou na vertical, não tem muito problema, tá? E aí no próximo vídeo a gente vai tratar de corte parcial, de outros tipos de representação em corte, tá? Corte parcial, seção, que também são outras representações, tá? Então a gente se vê aí num outro momento. Não esqueçam de colocar o nome de vocês. E até mais, pessoal. Tchau, tchau.